Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Uma grande crise está tomando conta do Brasil, e não só do Brasil, mas eu acredito que esse assunto é um assunto a nível mundial. Mundial. Por quê? Porque é o campo minado de ataque do diabo para destruição das pessoas. Por onde é que nós começamos a ser destruídos? Uma pessoa que ela comete uma autoeliminação, uma pessoa que chega ao fundo do poço, aonde é que começa os problemas acontecerem? Na mente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, povo da fé, sobre uma crise de saúde mental. Crise de saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Eu gostaria que você escrevesse aí, ansiedade e depressão. Escreva no comentário essas duas palavras, ansiedade e depressão. Por que eu peço para você escrever? Porque fica mais fácil para pessoas que estão procurando um conteúdo relacionado a esse tema, procurando ajuda, ela vai ter nesse vídeo. Essa live será uma live extensa, mas necessária. Tá? Se você quer um vídeo de 5 minutos, você clicou no vídeo errado, porque esse vídeo aqui vai ter de 1 hora para frente, não tem como eu resumir esse assunto, que é um assunto tão importante. Eu vou falar sobre ansiedade e sobre depressão e como vencer isso. Nós vamos falar aqui, destacar sintomas de quem está sofrendo a um nível inicial, mediano ou hard de depressão e de ansiedade. E talvez você esteja passando por esse problema e nem sabe. Aqui você vai identificar e também nós vamos trazer a solução para esse problema. E no final eu estarei orando, fazendo um ato profético aqui muito forte. Eu convido você a ficar até o final, você não vai se arrepender, tá bom? Pega aí um copo d'água, uma xícara de café, tá? Silencie, tente silenciar os seus pensamentos, porque agora é batalha espiritual, é travado. O filho vai começar a dar trabalho, o cachorro vai latir. Escuta o que eu estou te falando. O diabo não quer que você assista essa live. O mal não quer que você assista essa live. Tá? Você não clicou aqui em vão à toa. Ah, pastor, mas eu não sofro com esse mal. Mas essa live é para você. Permaneça que você vai entender que essa live, esse vídeo é para você. Tá bom? Mas antes de eu colocar o texto aqui que eu quero ler com todos vocês, para fundamentar tudo aquilo que eu vou falar aqui, a passagem bíblica, eu vou colocar essa matéria, diz assim a matéria, vamos aqui embaixo aqui. O Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre os afastamentos do trabalho. Em 2024, foram quase 500 mil de afastamento, o maior número em pelo menos 10 anos. Os dados obtidos com exclusividade pelo G1 mostram que no último ano os transtornos mentais chegaram a uma situação impactante como nunca vista. Na comparação com o ano anterior, as 472.328 licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. E você há de convir comigo que aqui nós estamos falando de trabalhadores, pessoas que estão trabalhando registradas ali. Aqui não tem números de adolescentes que não tem registro, de mulheres que trabalham em casa, não tem registro, de crianças, porque, pasmem-se, está aumentando o nível desse problema em crianças e até crianças que estão se autoeliminando. Dá uma fundamentada aí. Fundamenta, vai dar uma pesquisada que você vai ver que o que eu estou falando não é mentira. Crianças estão, infelizmente, sendo atingidas por esse mal e se auto-eliminando também. É triste isso. E essa live eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, tá? Aí não precisa continuar lendo a matéria, que é chover no molhado. Você sabe que esse problema é um problema real, está aumentando. E se as pessoas não se voltarem para Deus, não se voltarem para a busca, não fizerem aquilo que eu vou falar aqui, infelizmente,
esse problema vai aumentar. Por isso eu peço a você agora, antes de eu ler aqui o texto, deixa o teu like, tá? O teu compartilhamento é extremamente importante. Se você não deixou o joinha aqui embaixo, você não sabe o quanto esse joinha é importante para o engajamento dessa live. Comenta bastante, tanto aqui abaixo ou no chat, fique à vontade. Aqui abaixo é melhor ainda, que o teu comentário vai ficar aqui mesmo depois que esse vídeo, que essa live terminar, tá bom? Então posso contar com você para que nós possamos alcançar aqui 50, 100, 200, 1 milhão de pessoas com essas palavras que eu tenho certeza que será palavras de diagnóstico na vida de pessoas e também de solução. Nós vamos apresentar o problema, o diagnóstico, a causa do problema e a solução para esse problema. Fique comigo até o fim, vamos ver aqui essa passagem. Antes de eu ler o texto, vai ficar passando aqui abaixo algumas informações para você contribuir no Ministério Povo da Fé. O teu R$1 fará toda a diferença. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Dias, pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto no Brasil quanto lá em Moçambique, lá em Amatanda. E aqui no Brasil também temos os nossos projetos missionários nos ribeirinhos da Amazônia. Eu vou falar mais sobre isso no final dessa live. Peço que você fique até o fim. Eu estou procurando um lugar para fazer missões. Você encontrou um ministério sério, transparente e que faz, de fato, missões, tá bom? Vem conosco que você não vai se arrepender. Aqui tem o QR Code, aqui abaixo, algumas informações. Vamos para cima, vamos ler o texto sagrado aqui para a gente dar prosseguimento nessa live. E aí, você vai comentando aí também, que o seu comentário, ele agrega muito conhecimento nas nossas vidas. Vamos para cima. Segundo a Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Olha a situação que chegou podemos dizer, o profeta referência do Antigo Testamento. O profeta referência, né, um referencial em todos os termos. Elias é tão referência que várias passagens bíblicas apontam isso. No Monte da Transfiguração, Jesus apareceu para Moisés e para Elias. Moisés representando a lei e Elias representando o quê? Os profetas. Todos os profetas que passaram pela terra nasceram, cresceram, cumpriram seu ministério, morreram e partiram para a eternidade. Elias passou por todo esse processo, menos um. Ele não morreu. O Senhor o levou vivo. Ele foi arrebatado em uma carruagem com cavalos e carros de fogo. Tamanha significância desse homem. Mas em um dado momento da vida, Elias se encontrou depressivo. Elias se viu depressivo. E existe vários tipos de depressão. Existe a depressão orgânica, que vem do cansaço, que vem de você estar esgotado, de você trabalhar muito, de você sofrer perdas, de você sofrer prejuízos irreparáveis, de você, quem sabe, ter perdido um ente querido, ter perdido um emprego, de você ter sido reprovado em um concurso, em um curso, em uma faculdade, sabe? De você ter perdido um casamento, um namoro, perdido um bem material, e isso vai gerando dentro da pessoa uma tristeza, um desgosto, um sentimento depressivo, e aí a pessoa cai nessa depressão. E existe a depressão espiritual, que são causadas por opressão demoníaca, que automaticamente alguém vai lá
na casa do pai das trevas, paga um trabalho de macumbaria para que a pessoa venha a receber essa opressão das trevas e automaticamente a pessoa cai numa depressão maligna e a pessoa vai emagrecendo, vai morrendo aos poucos, vai perdendo vigor, a força, até que a pessoa se acabe em nada. Então, existem dois tipos de depressão. A depressão orgânica, que é essa que eu citei por primeiro, e a depressão espiritual, que ela vem através da macumba, do feitiço e de obras tenebrosas. Mas eu quero tratar com você aqui a respeito, tudo aqui, quando nós tratamos a depressão orgânica, tá? Isso aqui é importante eu falar para vocês. Quando nós tratamos a depressão orgânica, a depressão espiritual fica mais fácil da gente entender como vencer, tá? E aí é que você precisa se atentar para o que eu vou falar e, se possível, dentro dessa oportunidade, anote tudo que nós vamos tratar aqui, porque quem sabe hoje você não está com esse problema, graças a Deus, e ninguém da sua família talvez não esteja. Mas futuramente você pode encontrar alguém com esse problema e aí você vai usar esse método que eu vou passar aqui para você para ajudar essas pessoas. Para você ajudar com a força e com a graça do Espírito Santo, a ajudar essas pessoas também, tá? E agora, nesse instante, nós vamos tratar desse assunto e fazer um teste aqui com todos vocês. E aí você pergunta, mas pastor, como que surge a depressão? A depressão surge desses problemas que eu citei, mas a base da depressão, o alicerce da depressão, qual é? Se chama excesso de passado. Escreve aí no chat, no comentário. A depressão é o excesso de passado na vida de uma pessoa. E o pânico, pastor? O que é o pânico? O pânico é o excesso de futuro na vida de uma pessoa. Então, eu estou vivendo aqui, nesse presente momento, eu estou vivendo aqui. Eu tenho diante de mim, você tem diante de você, dois tempos. Qual tempo, pastor? O tempo que passou e o tempo que ainda não existe, que é o futuro. O passado, que eu não tenho mais como voltar, e o futuro, que ainda não chegou. E eu estou vivendo o presente. A ordem de Deus, o conselho da parte do Senhor, através da sua palavra, e do próprio Senhor Jesus, quando passou aqui nessa terra, é: não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir. Não sois vós mais importante do que as aves dos céus, que não trabalham, que não fazem absolutamente nada no tocante a trabalho, e Deus prepara para eles o alimento de cada dia? Não sois vós mais importante do que o lírio que estão nos vales? Que o próprio Deus veste esses lírios, e nem Salomão, em todo o glamour que ele viveu, ele teve a oportunidade de se vestir como lírio? Então, descansa no Senhor e basta cada dia o teu mal. Basta cada dia os seus problemas. Basta cada dia as suas dificuldades. E esse é o conselho de Jesus. Então, Jesus estava aconselhando naquele momento para as pessoas não se entregar à ansiedade do futuro, porque ninguém tem garantia do futuro. E não se entregar ao excesso do passado, porque ninguém vai voltar ao passado. Então nós temos que focalizar e viver, o presente. Quando eu estou vivendo o presente com intensidade, quando eu estou vivendo o presente com todo o benefício que Deus está trazendo, então eu vou lembrar do meu passado, que é natural, Eu não sofri uma amnésia. Eu vou lembrar do meu passado, mas eu não vou ter o excesso dessas lembranças e eu também vou pensar no futuro, mas eu não vou ter esse excesso de pensar no futuro. Quando eu venço o excesso do passado e o excesso do futuro, eu estou então superando a depressão e a crise de ansiedade. Então, como identificar a depressão? A depressão, ela é identificada. O primeiro ponto que mostra que uma pessoa está começando o princípio de depressão. Primeiro detalhe, qual é, pastor? Marque aí, anote se você puder, ou escreva na linha do tempo para aqueles que estão chegando. Qual é o primeiro princípio? Irritabilidade. Irritabilidade, sabe? Sabe o que é a irritabilidade? A pessoa acorda, tá? A pessoa acorda
e a pessoa vai dormir durante o dia, durante o tempo todo. A pessoa tem aqueles picos de irritabilidade. A pessoa começa a perceber que, por exemplo, a toalha que o marido deixou em cima da cama já não é mais simplesmente uma maneira de você dizer, olha, não deixa mais a toalha em cima da cama, meu amor. Já é uma coisa que te irrita, já parte para agressão verbal, física. A maneira que a esposa, que ela começa a andar dentro de casa, o jeito de andar, o batido dos pés no chão, já irrita o camarada. A criança que chora, irrita. O passarinho que canta na árvore aí no quintal de manhã cedo, já incomoda. Quem sabe, né, tem um galo que canta lá no quintal, longe, né, na outra quadra. Todo dia, 5 horas da manhã, ele canta 5 horas da manhã e aquilo chega a ferver você por dentro. A irritabilidade, tudo irrita, tudo incomoda. Aí passa alguém com a moto na rua da casa, aquele barulho do escapamento da moto, chega a ferver a pessoa por dentro de irritabilidade. A pessoa sai, vai na cidade, no banco, na lotérica, ela entra na fila, aquilo te incomoda, aquilo, sabe, te deixa totalmente incomodado. Aquela irritação. A irritabilidade é um detalhe que indica que você está com algum problema psicológico. E esse problema psicológico é a depressão. Se você está passando por isso, se está se identificando, escreva na linha do tempo. Eu vou falando os sintomas e você vai escrevendo. Eu vou falar pelo menos 7 aqui que identifica a depressão e pelo menos uns 3 que identifica a ansiedade. E aí nós vamos entrar no tratamento desse assunto com a palavra de Deus, tá? Então, esse é um dos primeiros princípios para identificar a depressão, irritabilidade. A irritabilidade, tá? Sabe outro sintoma para você ficar atento com esse sintoma? É porque é depressão. Quem sabe pode ser a depressão vindo sobre a vida da pessoa? Uma tristeza profunda agregado a um vazio existencial. Tristeza profunda e vazio existencial. Eu poderia tratar desses dois assuntos aqui separados, mas eu vou tratar assim juntos para nós ganharmos tempo. A tristeza profunda e o vazio existencial são também sintomas que mostram que a pessoa está com uma depressão ou iniciando, ou essa depressão já está ali avançada na vida dessa pessoa. Como que acontece, pastor, essa tristeza profunda? A pessoa acorda de manhã e ela tem o que comer, tem o que beber, todo mundo em casa está com saúde, sabe? As contas estão sob controle, porque dívida todo mundo tem, as contas estão sob controle, tem aquelas dívidas do mês, né? Normal. Mas dentro da pessoa há uma tristeza profunda. Ela não acha graça em absolutamente nada. O dia está lindo, o sol está brilhando, os pássaros estão cantando, mas não há motivos para me alegrar em nada. Até porque há um vazio por dentro, uma coisa assim, sabe, que incomoda, que parece que vai corroendo a pessoa por dentro. Aquele vazio que deixa a pessoa incomodado. Aquele vazio que parece que nada preenche. A pessoa coloca uma música, coloca um louvor, sabe, vai assistir alguma coisa, nada preenche. Alguém diz assim para a pessoa, olha, eu vou visitar a tua casa, e diz, olha, deixa para depois, eu vou sair. Às vezes a pessoa até inventa uma desculpa para não receber ninguém em casa, né? Porque ela não se sente habilitada a receber alguém em casa devido àquele vazio, aquela tristeza, aquela coisa assim, sabe? Que parece que dentro dele e dela tem um buraco que só ele e ela sabe que existe. As pessoas olham por fora e não vão entender, mas ele e ela observa e vê que dentro dele e dela tem lá um buraco terrível que é esse vazio existencial. Elias estava vivendo um vazio existencial. Elias estava vivendo um momento de tristeza tão grande que Elias deitou debaixo de um pé de zimbro. Gente, pé de zimbro não gera sombra. O zimbro do deserto é como se fosse uma árvore baixa, que não produz sombra. Ela não produz sombra, sabe? E automaticamente Elias, ele entrou debaixo daquele pé de zimbro, que é uma árvore cheia de espinhos, e deitou
naquela areia quente do deserto, tamanho a tristeza e o vazio que Elias estava vivendo, sabe? Então, esse é um sintoma para identificar a depressão na vida de uma pessoa. Outro sintoma que identifica a depressão na vida da pessoa: o luto e o pessimismo. Como assim, pastor? Luto e pessimismo. Você está anotando aí? Está escrevendo sintomas? Luto e pessimismo. A pessoa, ela se veste de um luto, de tal maneira que nada vezes nada o alegra, ao ponto que tem momentos que a pessoa, ela quer chorar. Ela precisa chorar. Ela sente a necessidade. Como ela necessita do alimento, do arroz, do feijão, da mistura, de um suco, como ela precisa de tantas outras coisas, da água para hidratar o seu corpo, ela começa a inserir no seu contexto o luto. Como o luto? O luto, o desejo e a necessidade de chorar. Aí ela chorou um monte. Aí depois que ela não tem mais lágrimas para chorar, aí o pessimismo passa a tomar conta da vida dela. De que maneira? A pessoa começa a olhar para o lado e dizer assim: olha, para mim nada mais vai dar certo. Eu não consigo acreditar que eu vou sair dessa. Eu não consigo acreditar que eu vou ser feliz na vida sentimental, na vida pessoal, na vida financeira. Eu não acredito que eu vou ter saúde como eu tinha antes, que eu vou reconquistar aquilo que eu perdi. E aí a pessoa começa com aquele pessimismo. Aquele pessimismo pessoal, aquele pessimismo próprio, ao ponto de que quem chega perto dessa pessoa para conversar, muita gente chega a se ausentar, chega a se afastar para não ficar ali ouvindo, sabe? Aquelas palavras, aquele negativismo, aquelas palavras negativas, tá? Eu vou passar aqui o quarto detalhe para você, mas antes eu quero pedir para você deixar o teu like. Olha a nossa audiência como está baixa. Sinto tudo isso, estou chorando, preciso de socorro. Estamos aqui para te ajudar, irmã Sandra. Você que está me assistindo agora, a gente vai para o trânsito, vai para a rua, vai para o trabalho, e a gente cruza com pessoas que estão passando por esse problema e não parece. A gente não percebe, porque a depressão, ela é silenciosa. O depressivo normalmente não costuma mostrar para as pessoas que está passando por esse tipo de problema. Então, fique atento aos sinais. Esses são os sinais. Nós estamos aqui para te ajudar, minha irmã. Em nome de Jesus, tá? Vai, vamos seguir aqui então. Deixa o like aí, gente. Deixa o like agora. Compartilha essa live nos grupos. Manda para todo mundo. Porque queira Deus que nós conseguíssemos chegar a mil pessoas ao vivo aqui, né? Eu estou ao vivo, irmã Maria Pereira. Nós estamos agora com 590 pessoas ao vivo nos dois canais. Tem 300 no Povo da Fé e 290 no Povo da Fé Oficial. Então, assim, queira Deus que nós consigamos chegar a 1000 pessoas aqui para ouvir essas elucidações, esclarecimentos e esses alertas, tá bom? Deixa o like e vão para cima, porque eu tenho certeza que pessoas precisam ouvir essas elucidações, tá? Escute aqui, eu vou passar para você agora o quarto detalhe, tá? O quarto detalhe que é muito importante isso daqui. O quarto detalhe para identificar o princípio, o meio ou o estado avançado de depressão. Qual que é, pastor? O sentimento de culpa e inutilidade. Culpa e inutilidade. A pessoa, ela começa a se culpar por tudo que aconteceu no passado. Tudo que aconteceu no passado, ela começa a se culpar. E ela vai se culpando. Vai se culpando, se culpando. A pessoa vai se sentindo culpada e, ao mesmo tempo, uma pessoa inútil. Não é que a pessoa tem culpa de alguma coisa, mas a depressão traz essa culpa, porque a depressão é fruto de excesso do passado. E aí a pessoa começa a se culpar. Ah, mas por que isso, por que aquilo? E vai se culpando, se culpando, se culpando. E ao mesmo tempo que ela vai se culpando, dentro disso, a inutilidade começa a dizer: você é inútil. Você é inútil. Você é inútil. E não tem mais nada terrível do que uma pessoa se sentir inútil. Eu tenho casos aqui, casos de pessoas que depois que passaram a ajudar e a ser uma mão estendida na vida dessas crianças ali
em Moçambique, elas venceram a depressão. Por quê? Porque elas passaram a se sentir útil. Teve uma irmã, que naquele caso da menina Margarida, que nós salvamos a vida dela, ela enviou uma oferta, acho que ela enviou uma oferta de R$ 600, que foi uma diária que nós pagávamos lá na cidade da Beira para a menina Margarida. Quem lembra disso? E ela disse, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu vi essa menina sendo salva, eu disse, eu valho, eu presto para alguma coisa na terra. Ela passou a se sentir útil, a ter o sentimento de utilidade. E não tem nada pior na vida de um homem e de uma mulher do que esse sentimento de culpa e de inutilidade. Bom, vamos lá, deixa eu te falar aqui o quinto, tá? O quinto detalhe para que possamos concluir a questão da depressão e já entrar também na ansiedade, tá? Na crise de ansiedade. Vamos para cima. O quinto. Qual que é o quinto detalhe, pastor, que prova que a pessoa está com princípio, no meio ou no estado avançado de depressão? O desinteresse pela vida e o isolamento. Uma pessoa depressiva, ela dentro dela é desenvolvido a síndrome do meio-dia. O que é a síndrome do meio-dia, pastor? A síndrome do meio-dia é que todo depressivo odeia o meio-dia. Porque ele sabe que tem muito tempo para a noite chegar. Todo depressivo gosta da noite. Por quê? Porque aí não tem ninguém incomodando. Ele e ela se tranca no seu quarto e fica ali no seu mundinho. Não tem ninguém para incomodar. Meio-dia tem muita gente para incomodar. Meio-dia tem muita gente chamando para almoçar, chamando para isso, chamando para aquilo. Pessoa, sabe, um incomodando. Gente, abre a janela desse quarto, levanta dessa cama, uai. Enrola esse cobertor, dá um jeito, se arruma, toma um banho, faça isso, faça aquilo. Então, a pessoa depressiva, ela desenvolve a síndrome do meio-dia. Porque começa, né, ela começa a se sentir obrigada, forçada a sair do quarto, forçada a ver o sol quando ela não quer ver o sol, forçada a deixar aquele quarto escuro, com aquele blackout, né, que está escurecendo, que o dia parece noite, e a noite é igual ao dia, é tudo escuro. Então, ela começa a passar por isso, como a irmã Ingrid está passando. E ela começa a se sentir incomodada. Então, o depressivo tem a síndrome do meio-dia. Ele e ela passa a não gostar do meio-dia, a pessoa passa a viver, a ter um desinteresse pela vida. A vida perdeu a graça, nada tem sentido. Ô fulano, vamos assistir um documentário especial que fala sobre os animais? Vamos assistir aqui uma live, né, uma pregação do evangelho? Vamos ver esse vídeo aqui comigo, que foi gravado, DVD do casamento do fulano, do Beltrano? Vamos ver isso daqui? Não quero ver nada não. Deixa eu quieto, eu não quero escutar nada, não quero ouvir nada. Fulano, eu tô pensando aqui, entende? Da gente comprar um carro. Ah, você que sabe, você que vê lá, não quero saber de carro não. Não quero saber de carro, não quero. Fulano, eu estou pensando, sabe, em a gente, às vezes, comprar aqui uma casa, alugar uma casa melhor, comprar um apartamento. O que você me diz de comprar uns móveis? Ah, deixa isso quieto, quero não. A pessoa perde o interesse pela vida e junto com essa perda de interesse vem o isolamento, gente, sabe? Conversas irritam, pessoas falando irrita. Quer ver irritar é você ver pessoas dando risada alto, pessoas conversando, falando alto, isso, aquilo. Isso deixa a pessoa perturbada. Por quê? Porque ela quer viver no seu isolamento. A vida perdeu o sentido. Ela perdeu o interesse da vida. A coisa que ela mais deseja é a sua cama, o seu quarto escuro e ela ali dentro daquele mundinho. A pessoa passa a viver dentro daquele mundinho. Começa a ser desenvolvido na vida dele e na vida dela um sono fora do comum. Um sono fora do comum, sabe? Às vezes a pessoa dorme e ainda está com sono, por causa dos remédios também. E outras vezes perde o sono e a pessoa passa a viver uma vida totalmente como um zumbi que não consegue dormir. Então tem esses dois extremos, ou dorme demais ou não consegue dormir
E esse que não consegue dormir se torna pior do que aquele que dorme demais. Porque o que não consegue dormir, ele começa a ter os pensamentos suicidas, os pensamentos de se autodestruir, os pensamentos de dar um cabo na própria vida. Deixa eu falar aqui um outro tópico e deixa eu pedir mais uma vez aqui o teu like, tá? Ó, tá subindo a audiência. Nós estamos conseguindo alcançar outras pessoas, outras vidas, tá? Continua deixando o like aí, você que ainda não deixou. Você que já deixou, meu muito obrigado e vamos para cima, tá? Deixa eu falar aqui o outro tópico, né? O sexto. O sexto detalhe que prova que uma pessoa está com depressão, iniciando a depressão no meio ou já no estágio avançado. Qual que é, pastor? Marca aí. Sexto, fadiga e perda de concentração. Fadiga e perda de concentração. Como que isso acontece, pastor? A fadiga, aquela exaustão. A pessoa, você olha para ele, para ela, ele acorda fadigado. Ela acorda fadigada. Aquela fadiga, sabe? Sempre, sempre, sempre exausto, exausta. Sempre cansado, sempre esgotado. A pessoa sempre está esgotada. Sempre está cansada. Ela dorme a noite inteira, mas está cansada. Acorda de manhã e dormiu bem? Dormi, mas eu ainda estou com sono. E não é preguiça. Não é que a pessoa é preguiçosa. Não. Não tem nada a ver com preguiça. É um cansaço que a pessoa sente as carnes cansada. Aperta assim, ó, você sente que os teus braços estão cansados. As tuas pernas estão cansadas. A tua respiração parece que não sustenta o pulmão com oxigênio conforme deve sustentar. É uma canseira, uma coisa fora do comum. Aí começa o quê? Acontecer o quê? Começa a acontecer, devido a essa exaustão, esse cansaço, começa o abandono de alguns bons hábitos por causa desse cansaço. A louça se remontando na pia, porque a pessoa não tem pique para chegar e lavar aquela louça, tá? Conforme ela fazia antes, né? De lavar a louça, de fazer. Ela começa a fazer apenas o básico do básico do básico, porque ela está cansada. Ela está fadigada. A casa não começa mais a ser limpa como era antes. Um cansaço, a fadiga pegou ela de tal maneira, a falta de concentração pegou ela de tal maneira, que a pessoa não tem mais forças. Ela não consegue encontrar forças. A perda de concentração, ela vai se avolumando de tal maneira, que a pessoa chega a um ponto dela trocar os temperos e os ingredientes que é usado no dia a dia na comida. Ao ponto dela colocar açúcar no arroz na hora que ela está fazendo comida, dela colocar sal no café. É isso mesmo, colocar sal no café. Da pessoa colocar um objeto em um lugar que todo dia ela coloca e esquecer onde colocou, sabe? A perda de concentração. A pessoa está falando uma coisa, de repente a conversa se desvia e simplesmente foge do assunto. Pastor, como vencer isso? Como superar isso? Eu já vou passar, aguenta aí, tá? Eu citei aqui a depressão, que nada mais e nada menos é do que o excesso do passado na vida da pessoa. E agora, eu quero citar três detalhes para você identificar se você tem crise de ansiedade. A crise de ansiedade, o primeiro ponto que mostra que a pessoa tem crise de ansiedade é a arritmia cardíaca. É isso mesmo. A crise de ansiedade gera arritmia cardíaca. A pessoa, quando ela pensa no que vai acontecer lá na frente, tá? Daqui um mês, 2 meses, 1 ano, semana que vem, né? Ou no amanhã, o coração dela tem aquela arritmia que parece que a pessoa vai infartar, irmã Renata. Parece que a pessoa vai infartar a qualquer momento, tá? E o que mais, pastor? Tem um próximo sintoma que eu vou citar agora, que é o quê? O medo. O medo. É um medo tão grande dentro da pessoa que eu não tenho palavras para decifrar aqui o tamanho desse medo. Não tem como aqui eu falando para você, eu decifrar, sabe, o tamanho que é o medo.
Eu falando aqui com palavras, não tem como explicar. Só quem já viveu aquele medo, mas um medo assim, que a pessoa começa a olhar para os lados e querer encontrar alguém e dizer: fulano, não deixa eu morrer. Não deixa eu morrer, pelo amor de Deus, tem alguém me seguindo, me ajude. É um medo fora do comum. Medo por quê? Porque ela começa a lembrar lá do futuro e ela começa a ver a situação que ela está vivendo, olha para o futuro e olha para a situação, olha para o futuro e olha para a situação. E o medo vai tomando conta. Um pânico, uma fobia, um desespero toma conta da vida da pessoa. E o terceiro detalhe, dentro da síndrome do pânico, da ansiedade. Eu estou falando aqui e aí a gente vai lembrando, né? Terceiro detalhe, dentro da síndrome do pânico. Suador nas mãos e no corpo todo. Suador na cabeça, sabe? Em todo o corpo. É um suador tão grande que a pessoa tem através desse pânico, dessa ansiedade, mas dá um suador que tem gente que molha a camisa como se estivesse correndo, né, 10 quilômetros. Sua camisa como se estivesse trabalhando no pesado de tanto que a pessoa sua. Soa e treme. É um suor misturado com calafrio. É um suor misturado com tremedeira, um descontrole que a pessoa, ela fica tão, sabe, tão transtornada que aqueles que estão próximos muitas vezes chegam e traz até uma água com açúcar. Ó, toma essa água com açúcar aqui. De tanto que a pessoa fica transtornada. E o que é isso, pastor? Crise de ansiedade. Eu vou falar mais uma aqui, um detalhe que identifica o pânico, a ansiedade, tá? É desenvolvido na vida da pessoa, tá? O TOC. O TOC, que é o quê? É o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. O que é o TOC, pastor? Às vezes a pessoa ela desenvolve a crise de ansiedade e ela começa a roer as unhas de um jeito que fica na carne viva. Ou às vezes ela começa a arrancar o cabelo e morder. Arrancar o cabelo e morder. Outros começam a se machucar. A se machucar. Porque começa a desenvolver o toque. Toques e hábitos que ela começa a desenvolver uns certos comportamentos de se automutilar, de se automachucar. E aí, pastor, como vencer isso? Você que está me acompanhando, eu vou repetir para você aqui em poucas palavras, porque as coisas de Deus, elas se resumem de uma forma muito simples. Basta nós abraçarmos o método e ele vai funcionar em nossa vida. Como vencer a depressão e vencer a ansiedade? Primeiro, você precisa buscar a Deus de verdade, tá? Entrando em oração, jejum. Você tem a oportunidade de diariamente acompanhar as lives. A nossa missão aqui é levar você a pensar como Jesus Cristo pensa. A nossa missão é levar você a vencer todas as síndromes, todas as doenças incuráveis. É levar você a caminhar com as suas próprias pernas na presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui diariamente passando ensinamentos bíblicos para você vencer, para você superar tudo isso, tá? Então, se espiritualize, entre conosco aqui diariamente nas lives, fique conosco e você vai ver que essa depressão será vencida, porque muita gente que nos acompanha venceram a depressão através das lives. Venceram a síndrome do pânico e a crise da ansiedade através das lives. As lives foram um arrímio, foram um muro para fortalecer essa pessoa na presença de Deus e eles venceram, elas venceram. Então, se apegue com Deus. Outro detalhe, coloque em prática o que está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que é o quê? A oração do Pai Nosso. A oração modelo que Jesus ensinou. O Pai Nosso não é uma reza. O Pai Nosso não é um mantra para ficarmos repetindo. O Pai Nosso é uma prática diária que Jesus nos ensinou. Todo dia quando eu acordo, eu tenho que ter o Pai Nosso em mente para eu colocar ele em prática. De que maneira, pastor? Pai Nosso que estais nos céus. Eu já começo o dia observando que Deus está no céu e que eu estou aqui na terra. Então, ele é grande, eu sou pequeno. Eu começo o dia com esse pensamento. Pai Nosso que estais no céu. Ele está lá e eu estou aqui. E ele é poderoso e eu sou frágil.
Isso é o dever de cada um de nós no iniciar do dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, eu tenho que começar o dia entendendo que o nome do Senhor, que o nome do Altíssimo, do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus, tem que ser santificado. O que é santificá-lo? Vem do grego e do hebraico, kadosh e kadesh, que quer dizer separado seja o teu nome. Separado do quê? Separado das brincadeiras, separado das historinhas, das piadinhas, das gracinhas, separado de ser tomado o nome dele em vão. Ai, meu Jesus Cristinho, ai, Jesus, José e Maria. Tem que ser separado o nome do Senhor dessas coisas. Isso é o Pai Nosso, no começo do dia. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Como assim venha o teu reino? O que é o reino de Deus? O reino de Deus está lá, em Romanos, capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, Senhor, que nesse dia de hoje eu possa viver a tua justiça. Que nesse dia de hoje eu possa viver a tua paz. Que nesse dia de hoje as minhas ações venham gerar alegria no Espírito Santo. Você está entendendo? Venha o teu reino e aqui está a base para vencer a depressão e a crise de ansiedade. Eu não vou falar essa parte eu quero que você escreva. Ó, eu já disse, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E agora você escreve a outra parte. Escreva a outra parte, porque essa outra parte é a base para vencer a depressão e a síndrome do pânico e a ansiedade. Qual que é a outra parte, gente? Eu já fiz a introdução, já falei 3 versos. Fala o quarto aí. Qual que é o quarto verso? Pai nosso que estás no céu, primeiro verso. Santificado seja o teu nome, segundo verso. Terceiro verso. Venha a nós o teu reino, terceiro verso. E qual que é agora o quarto? Quero que você escreve. Ó, começou aqui, hein? Rosimeire foi a primeira aqui, hein? Irmão Orlando, olha aí. Maravilha. Maravilha. Irmã Lucinéia. Vocês estão inteirados aí no Pai Nosso. Irmã Nath, irmã Renata. Maravilha. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o original do hebraico diz, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Essa é a parte principal para vencer a depressão e a síndrome do pânico através da fé. Ou seja, quando eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, a tendência é eu sofrer depressão e muita ansiedade. A ansiedade é a minha vontade acima da vontade de Deus. A depressão é a minha vontade acima da vontade... Pastor, não estou entendendo. Gente, a depressão é a minha vontade acima da de Deus? Sim! Você está remoendo uma perda, remoendo uma dor, remoendo um prejuízo que você tomou, quando na realidade Deus permitiu para você aprender com essa perda e lá na frente você valorizar muito mais as vitórias grandes que Ele tem para te entregar. Você não perdeu porque você é um fracasso. Você não sofreu a perda porque você é uma pessoa errada. Você não sofreu a perda porque o diabo está prevalecendo na tua vida. Não, você sofreu a perda porque a vontade permissiva de Deus prevalece nas nossas vidas. E quando eu entendo a vontade permissiva de Deus, que muitas das vezes Deus permite perdas acontecer, porque Ele está permitindo perda para me ensinar que lá na frente eu vou receber algo grande e eu tenho que valorizar. Quando nós entendemos isso, nós descansamos. Deixa nas mãos de Deus. A ansiedade não vai fazer o relógio correr mais rápido. A ansiedade não vai fazer a hora, se transformar em minutos. Não. A hora é 60 minutos. Não vai cair para 30 minutos porque você está ansioso. A hora não vai diminuir para 10 minutos porque estamos ansiosos.
A semana não vai diminuir para 4 dias porque nós estamos ansiosos, não. Nós vamos sofrer por antecipação. E esse sofrimento por antecipação é nada mais e nada menos que a vontade nossa acima da vontade de Deus. Quando a vontade de Deus está acima da nossa, nós descansamos. Quando a vontade de Deus está acima da nossa, nós ficamos suave. Quando a nossa vontade está acima da vontade de Deus, irmã Alzira, então nós começamos a sofrer o martírio. Começamos a nos martirizar, a sofrer, a nos desesperar. E enfim, aí surge a oportunidade da depressão e do pânico tomar conta da nossa vida. Meu amigo, minha amiga, você perdeu? Você perdeu? Você perdeu, amiga? Você perdeu, amigo? Perdeu muita coisa? Perdi, pastor. Eu também perdi. Quem aqui nessa vida nunca perdeu? Fala aqui pra mim. Quem aqui nessa linha do tempo teria a audácia de dizer, eu nunca perdi nada, pastor? Todo mundo já perdeu e todo mundo ainda vai perder. Eu perdi, já perdi. E sei que a minha vida continuando aqui, vou perder algumas coisas. Vou ganhar e vou perder. Só de eu estar vivo prova que os ganhos foram maiores do que as perdas. Só de você estar viva, só de você estar vivo é uma prova de que os ganhos são maiores do que as perdas. Vão para cima, perdeu? Não tem problema, eu estou vivo. E a vida eu não perdi a vida e não perdi Jesus, então eu vou lutar. E aí, pastor? E aí Elias caiu em depressão. Quando Elias viu seus pais morrendo, viu Jezabel matando os profetas, Elias cai em depressão. E Elias foi o maior profeta dentro, sabe, da Bíblia Sagrada, abaixo apenas de João Batista. Até João Batista foi chamado de Elias. E Elias venceu a depressão, comendo o pão que o anjo trouxe da parte de Deus e bebendo a água que o anjo trouxe. Então, você quer vencer a depressão? Come o pão que é a palavra de Deus e bebe a água que é a voz de Jesus e vão para cima. Vão para cima em nome de Jesus. Nós não vamos desistir, não. Nós não vamos parar, não. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Ficou claro aí para todos? Eu quero falar aqui de algo que tem mudado a vida de algumas pessoas. Tá? Tem mudado a vida de algumas pessoas. Eu começo a minha fala dizendo, e peço para você não sair, porque a oração vai ser forte. Eu estou sentindo, eu estou todo arrepiado aqui, o meu corpo está estremecido aqui. Eu estou sentindo que Deus fará coisas sobrenaturais nessa oração. Amém? Eu sou muito bem resolvido financeiramente. Graças a Deus. Já estive no fundo do poço, sem dinheiro até para comprar leite para o Lorenzo. Na época eu tinha só o Lorenzo. Enfrentei a depressão, enfrentei a ansiedade, venci e Deus virou e mudou a história da minha vida. Se eu tivesse permanecido na depressão, se eu tivesse permanecido na ansiedade, hoje eu não estaria aqui pregando para vocês e fazendo o que tem que ser feito para essas mais de 800 crianças que estão sobre nossa responsabilidade. Anteriormente, eu não tinha condições de comprar leite para o Lorenzo. Eu vivia de ajuda das pessoas. E a Bíblia fala, né? Comunicai aos santos as vossas necessidades. E quando você comunica ao santo as suas necessidades, se ele falar assim para você, ô minha irmã, já pensou se eu chegasse no pastor e dissesse, pastor, eu estou precisando de ajuda, ele disse, vai lá, Giovanni, ó, Giovanni, vai lá, nós estamos orando por você, vai dar tudo certo, viu? Vamos orar, Deus vai providenciar. De que isso adianta? O próprio evangelista Tiago, ele diz, do que isso adianta? E aí ele conclui dizendo, porque a fé sem as obras, ela é morta. Isso aqui tem sido um santo remédio na vida de pessoas. Nós fizemos, para quem não sabe, 2 refeições no dia de ontem. Aqui abaixo está a chave Pix, irmão Zusa Soares. Eu estou perguntando, posso adotar uma criança contribuindo? Sim, aqui abaixo está a chave Pix do Ministério Povo da Fé, o CNPJ 44522 344 1000 contra 36. Tá o PayPal também aí. O WhatsApp também é uma chave Pix. E aí tá uma conta da Caixa Econômica Federal.
mas também tenho a conta do Banco Bradesco. Vou trocar agora, tá aí a conta do Banco Bradesco. Você pode tirar um print, tá? Você pode tirar um print e pode estar nos ajudando. Olha só o que nós fizemos. Para quem não conhece ainda, está chegando agora, vou te mostrar o que nós fizemos lá em Moçambique. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, as crianças já estão aqui carregando os blocos de cimento. Estamos comprando aqui os blocos para dar continuidade a uma parede pequena que está faltando aí na nossa escola, na parte de dentro da divisão da escola. E já estamos aqui arrumando aqui os blocos de cimento. E graças a Deus a escola já está concluída, falta apenas a cobertura, mas nós queremos que Deus irá dar vitória. Deus abençoe ricamente a todos vocês, a obra não pare aqui em Moçambique. Daqui a pouco essas crianças estarão aprendendo aí na escola da fé e graças às vossas contribuições já está na reta final. Essas crianças estarão aprendendo lá e vai ser uma bênção pura, querido. Tem muita gente aqui crescida que não sabe ler, não sabe escrever, então tem sido muito complicado, a luta é grande, mas eu creio que Deus já está dando vitória através dos irmãos do Ministério Povo da Fé. Amém. Forte abraço a todos vocês, continuem orando por nós. Faça a sua semente, eu tenho certeza que você tem condições de fazer alguma coisa. Talvez para você R$ 10 seja insignificante, mas R$ 10 aqui nesse projeto é valiosíssimo. Talvez R$ 1 para você seja insignificante, mas dentro desse projeto o seu R$ 1 é valioso demais. Eu peço a sua ajuda, a sua contribuição. Nos ajude. A Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. E qual o sentido da vida se não formos generosos, se não vermos, né, a necessidade do nosso próximo e dizer assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso contribuir hoje, mas eu vou orar. Além de eu orar, eu vou compartilhar com outras pessoas que podem fazer alguma coisa, que têm o coração bom. Então, de alguma forma, a gente consegue fazer alguma coisa, gente. A nossa missão, ela é maior do que a nossa própria existência. Um dia, todos nós vamos deixar de existir aqui nessa terra. Mas a nossa missão, ela ecoa de geração em geração. Tem muitas pessoas que já partiram, mas você conhece ela, sabe o nome dela, se lembra dela por conta de algo que ela fez que impactou, que marcou vidas, que mudou a vida de pessoas. Então, nos ajude a continuar fazendo história em Amatanda. São mais de 5.000 crianças, 17 lugares diferentes, né, que estão sob a nossa responsabilidade. A escola de carpintaria, gente, que coisa linda que está a nossa escola de carpintaria. Eu quero colocar aqui para vocês verem. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui em Amatanda e aos fundos você está vendo um dos nossos projetos que nós estamos estabelecendo aqui para Inhamatanda, aonde as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes vão aprender uma profissão. Aqui eles já fizeram púlpito, cama, cristaleira, estão fazendo cadeiras, vem cá para vocês verem. Aqui tem carpinteiros profissionais que nós pagamos um salário para que eles venham então dar aqui assistência e ensinar todo o pessoal. Olha só essas cadeiras, a mesa. Gente, eu tô aqui com o Ossumani. Para quem não tá conhecendo ele, ele é o jovem do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero parabenizar você, Ossumani, pela sua determinação, sua vontade de aprender. Que Deus te abençoe. E fala pro povo da fé aí. Como você se sente aqui aprendendo essa profissão? Eu me sinto muito bem, meus queridos, e quero agradecer por tudo que vocês fizeram aqui, que nos fizeram aqui. E estamos a aprender aqui para que nós sermos alguém amanhã. E também vamos continuar também a adorar a Deus e louvar a Deus pela vossa vida que vocês estão nos ajudando aqui. Deus os abençoe poderosamente e ricamente. Muito obrigado mesmo. Em cada vida o DNA de Deus está, em um sorriso, uma lágrima, um olhar, no silêncio de uma oração, de uma
coisa linda, né? Vocês, quando eu soltei esse vídeo, falaram, né, da questão dos EPIs, e realmente faltavam os EPIs. A gente foi lá e comprou os EPIs para os nossos irmãos. Vou mostrar para vocês em um outro vídeo, a gente entregando os EPIs, e foi uma festa muito grande. E tá aí o trabalho sendo feito, eu colocando tijolos ali também na escola, regando a nossa horta. Tem a escola de costura também, que tá a todo vapor, né? As nossas crianças aprendendo a arte da costura, é muita coisa. Estamos dando peixe, que nem hoje teve alimentação, né? Hoje está tendo alimentação, porém nós também estamos dando a rede e ensinando-os a pescar. Vocês precisamos socorrer mais uma família aqui, comprando cesta básica, oferecendo um abrigo digno. E você que sentir de coração, participe conosco junto com o pastor Giovanni, que Deus possa multiplicar na vida de todos vocês. Em nome de... Vocês veem que é tanta coisa, né, gente? Essa mulher precisa de uma casa, de uma cesta básica. Então peço a vocês que continuem nos ajudando, para que dessa forma a gente consiga fazer acontecer, tá bom? Vou colocar uma canção agora para tocar aqui. Essa canção, uma canção muito linda do Ministério Povo da Fé. Enquanto ela toca, você contribui, tira um print da tela. Aqui esse QR Code também funciona para você fazer a sua doação. Você abre o aplicativo do banco, aponta ele aqui para o QR Code e vai fazer a sua semente, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, deixa o like, você que ainda não deixou. Vamos para cima, e se você ficou até o final desse vídeo, escreva assim, isso é demais. Ó, veio agora, hein? Isso é demais. E eu vou saber que você ficou até esse ponto do vídeo. Poucos ficam. Obrigado por você ter ficado. Isso significa que você credibiliza, valoriza o nosso trabalho, tá conosco, de mãos dadas, e vamos junto na fé. Beijo no coração, amo vocês. E vamos para cima, se inscreva no canal Missionária Keren Rocha, Povo da Fé, no Instagram, PR Giovanni Dias e Povo da Fé, e no TikTok, Povo da Fé Oficial, no Kawaii também, Povo da Fé Oficial. Vamos para cima, Povo da Fé, ô glória! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo, sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Oh!
ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.